crianças, eu sou a professora Rosane do Ministério Infantil Talmidim. Estou aqui hoje para contar uma história para vocês bem legal, juntamente com a professora Morgana. É a história do profeta Elias. A história do profeta Elias está lá na nossa Bíblia, em 1 Reis, capítulo 17. Vamos explicar a nossa história? Olá, crianças! Hoje eu trouxe uma lata para contar a história. Hoje nós vamos contar a história do profeta Elias, um grande homem temente a Deus. Elias viveu em um tempo onde Israel era governado por um rei muito malvado. Sabe como ele se chamava? Era o rei Acabe. Muito bem, ele era o rei de Israel. E ele fazia muitas coisas que não agradavam a Deus. Sabe por quê? Porque ele casou-se com uma esposa que se chamava Jezabel. Só que ela era pagã, ela não era do povo de Israel. E ela desviou Acabe para os caminhos da idolatria. Acabe então levantou postes ídolos, adorou outros deuses e Deus estava muito triste com as atitudes de Acabe. E o profeta Elias, então, era um homem temente a Deus, que falava da palavra de Deus, ele conversava muito com Deus. E Deus estava muito triste com as atitudes de Acabe, porque eles estavam adorando um Deus chamado Baal. Esse Deus era o Deus que eles consideravam que era da agricultura, que dava chuva, que dava o sol. E Deus quis mostrar para eles que o único Deus que tem poder para dar a chuva e o sol era o Deus de Israel. Enviou então Elias até Acabe para falar que teria na terra de Israel seca e fome durante 3 anos e meio. Então, quando Elias chegou até Acabe para falar que Deus mandaria uma seca, Acabe então falou para Elias: lá vem o perturbador, aquele homem que só faz perturbação no povo de Israel. Sabe por que Acabe achava e considerava Elias como um perturbador? Porque ele falava a vontade de Deus, ele falava o que Deus mandava e Deus repreendia as atitudes de Acabe. Então, sabe o que Acabe fez com Elias quando ele terminou de falar que iria vir fome? Mandou perseguir ele, mandou matar Elias. E Elias, muito preocupado, saiu fugido dali. Mas ele foi falar com Deus. Sabe o que Deus falou para Elias? Ele falou: vá até as montanhas, lá próximas do Rio Jordão. Lá tem um ribeiro chamado Queribe. Esse ribeiro irá te sustentar. Mas Elias olhou, só via água para beber, não tinha comida. Então ele perguntou para Deus: Senhor, o que vou comer? Deus falou para ele que mandaria corvos todos os dias, de manhã e à noite, levar pão e carne para ele comer. Vocês sabem, crianças, que precisamos beber água e se alimentar todos os dias, senão ficamos fracos e adoecemos e podemos até morrer. Então Elias permaneceu nesse lugar escondido por muito tempo e Deus sempre sustentou Elias nesse momento. Mas sabe o que aconteceu? Esse ribeiro secou e Elias não tinha mais água para beber. Então Elias falou com Deus novamente e Deus mandou Elias ir para a cidade mais próxima. E a cidade mais próxima chamava-se Sarepta. Isso, era uma cidade que ele ia encontrar uma família lá que ia dar alimento e que ia dar abrigo para ele. E essa casa tinha uma viúva e um filho, e eles dariam abrigo para ele. Elias então chegou na casa da viúva e pediu para ela um copo d'água.
E vocês sabem, como estava muito seco, não tinha água em abundância, nem alimento, essa viúva ela era muito pobre e a água e a comida dela estava acabando. Mas ela deu o copo d'água para Elias. Elias falou então, agora prepare um alimento para mim. Ela falou, Senhor, o que eu tenho na minha vasilha e na minha botija de farinha e de azeite só dá para a próxima refeição. Eu e meu filho morreremos. Ele falou, não, prepare para mim e depois você irá preparar para vocês. Então a mulher obedeceu a Elias, fez o alimento para ele. Ele se alimentou. E nisso, sabe o que Deus fez? Deus encheu a botija dela de azeite e a panela de farinha. E por muitos e muitos dias, o azeite e a farinha nunca faltou na casa dessa viúva. E Deus prometeu a ela que não faltaria enquanto houvesse seca. Muito bem, os dias se passaram, só que o menino ficou doente. E aí ele morreu. E a viúva ficou muito triste e foi falar então com Elias. Elias, olha só, meu filho morreu, por que isso aconteceu? Será que foi o alimento que faltou para o meu filho? Elias então falou, deixa eu levar ele lá para o quarto que eu vou orar a Deus. Elias então orou a Deus, passou a mão sobre ele 3 vezes e falou com Deus, Deus, devolve a alma desse menino para ele é um menino bom. E Deus ouviu a petição de Elias e devolveu a vida para o menino. Olha que felicidade! A mãe desse menino, a viúva, ficou muito feliz. E aí ela falou, realmente, você é um profeta de Deus. Agora sim, eu irei cada vez mais honrar o nosso Deus de Israel. Muito bem, crianças, essa história de hoje que trouxemos para vocês é uma pequena parte da história de Elias. Elias foi um homem muito temente a Deus, ele confiava em Deus, ele obedecia tudo que Deus mandava e Deus nunca deixou faltar nada. Elias foi perseguido em toda a sua vida, mas em nenhum momento Deus deixou de dar abundância em alimento e em bebida para ele. Ele sempre cuidou de Elias. Que nós também possamos obedecer a Deus, confiar a Deus, para que possamos também sempre ter abundância em tudo que Deus quer nos dar.